Sejam todos bem-vindos. Nessa videoaula, dentro de Geometria Analítica, estudaremos alguns tópicos sobre a reta. Dentre eles, coeficiente angular ou declividade de uma reta, o coeficiente linear, equações reduzida e geral, condição de alinhamento ou pontos colineares e resoluções de alguns problemas. Ângulo de inclinação de uma reta. Exemplo A. Temos uma reta R, formando com o eixo X, que é o eixo das abscissas, um ângulo de 60 graus. O ângulo de inclinação de uma reta deve ser considerado do eixo X até a reta no sentido anti-horário. Observem que essa reta é crescente e sempre que uma reta for crescente, o ângulo de inclinação será um ângulo agudo. E lembrando que um ângulo agudo é qualquer ângulo entre 0 e 90 graus. Já no exemplo B, nós temos uma reta S decrescente. Vejam que essa reta é decrescente e o ângulo de inclinação dela, que é formado entre o eixo X e a reta no sentido anti-horário, é de 150 graus, ou seja, um ângulo obtuso, pois está entre 90 e 180 graus. No exemplo C, nós temos uma reta vertical que cruza o eixo X, que é horizontal, formando um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de inclinação da reta T é 90 graus. E no exemplo D, nós temos uma reta horizontal paralela ao eixo X. Então, sempre que uma reta for paralela ao eixo X, nós dizemos que o ângulo de inclinação dela é zero, tem inclinação nula. Coeficiente angular ou declividade de uma reta. Temos uma reta passando pelos pontos A e B. Já vimos que o ângulo de inclinação de uma reta é formado do eixo X até a reta no sentido anti-horário. Vamos chamar esse ângulo de inclinação de θ. Então, se eu sei o ângulo de inclinação de uma reta, o coeficiente angular dessa reta, ou a declividade, que chamaremos de m, pode ser calculado pela tangente do ângulo. M, que é a declividade, é a tangente do ângulo de inclinação. Nesse caso aqui eu chamei de θ. Logo, m é a tangente de θ. Mas se eu não sei o ângulo de inclinação e conheço as coordenadas de dois pontos que pertencem à reta, eu também posso calcular a declividade dessa reta, da seguinte forma. Posso traçar uma paralela ao eixo X. Se esse segmento é paralelo ao eixo X, então a reta cortando esses dois segmentos, nós temos aqui dois ângulos correspondentes. Logo, esse ângulo também é θ. Então, nesse triângulo retângulo, eu posso usar os catetos para calcular a tangente do ângulo θ, trigonometria básica, Tangente de um ângulo em um triângulo retângulo, trigonometria no triângulo retângulo, a tangente de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo dividido pelo cateto adjacente. Mas quem é o cateto oposto nesse caso? É a variação no eixo y. Olha, y de B menos y de A vai me dar a medida desse ponto B até o ponto C. Então, cateto oposto, variação no eixo y. E cateto adjacente, desse ponto A até esse ponto C, nós temos a medida aqui, x de B menos x de A, que é a variação no eixo x. Logo, aplicando aqui uma trigonometria básica, a tangente do ângulo θ, que é a declividade, é igual ao cateto oposto a θ, que é a variação no eixo y, dividido pelo cateto adjacente a θ, que é a variação no eixo x. Alguns exemplos do cálculo da declividade de uma reta quando nós conhecemos o ângulo de inclinação da mesma. Exemplo A. Temos a reta R com um ângulo de inclinação de 60 graus. Logo, a declividade dessa reta é a tangente de 60 graus. Então, nós precisaremos de uma trigonometria básica. Tangente de 60 graus, relembrando lá no ciclo trigonométrico, tangente de 60 graus é a raiz quadrada de 3. Logo, o coeficiente angular dessa reta é raiz quadrada de 3, ou declividade dela. No exemplo B, nós temos um ângulo de inclinação da reta S de 150 graus. Então, a declividade da reta S é a tangente de 150 graus. Relembrando no ciclo trigonométrico, a tangente de 150 graus é igual a menos raiz quadrada de 3 dividido por 3. Então, declividade da reta S, ou coeficiente angular, que dá no mesmo, é menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Uma observação importante.
A reta R ela é crescente, logo o ângulo de inclinação é agudo, ou seja, está entre 0 e 90 graus. Sempre que isso acontece, a tangente de um ângulo agudo é sempre positiva. Logo, reta crescente, coeficiente angular positivo. Já nessa reta decrescente, o ângulo de inclinação é maior, né? Ele é obtuso, está entre 90 e 180 graus, então a tangente de um ângulo obtuso é sempre negativa. Então, quando a reta é decrescente, o ângulo de inclinação é obtuso e a declividade vai ser negativa, que é o coeficiente angular. No exemplo C, nós temos uma reta vertical, a reta T, que é vertical, que forma um ângulo de 90 graus com eixo X. Nesse caso, o coeficiente angular é tangente de 90, só que tangente de 90 não é definida. Então, para uma reta vertical, a tangente não é definida e o coeficiente angular, nesse caso, também não é definido. E no exemplo D, nós temos uma reta horizontal, paralela ao eixo X, então a inclinação é nula, né? É 0 graus a inclinação dessa reta. Então, o coeficiente angular tangente de zero, que é igual a zero. Logo, a declividade de uma reta horizontal é nula, é igual a zero. Agora vamos calcular o coeficiente angular de uma reta S sem conhecer o ângulo de inclinação dessa reta. Eu posso fazer uma projeção do eixo X, uma projeção na reta, e observar que o ângulo de inclinação é agudo, porém eu não tenho o valor dele. Se a gente soubesse o valor desse ângulo, era só calcular a tangente e o coeficiente angular seria a tangente do ângulo. Porém, a única certeza que nós temos é que, como a reta é crescente e o ângulo de inclinação é agudo, entre 0 e 90, o coeficiente angular vai ser positivo. Mas eu conheço dois pontos que pertencem à reta e conheço suas coordenadas. Logo, eu posso calcular a declividade ou coeficiente angular dessa reta S pela variação no eixo Y dividido pela variação no eixo X entre os pontos A e B, da seguinte forma. Escrevo as coordenadas do ponto A e B, ponto A, x igual a 1, y igual a 4, e ponto B, x igual a 6, y igual a 8. E calculo o coeficiente angular, que eu chamei de M, variação no eixo Y, dividido pela variação no eixo X, entre esses dois pontos. Então, M é igual a variação em Y, 8 menos 4. Y de um ponto menos Y do outro ponto. E variação em X, agora, se eu comecei do ponto B para o ponto A, eu devo fazer a variação em X aqui do ponto B para o ponto A também. 6 menos 1. Então, 8 menos 4 é igual a 4 e 6 menos 1 é igual a 5. Logo, a declividade dessa reta é 4/5. Observe que foi positivo o valor, né? Nós já sabíamos que ia ser positivo porque a reta é crescente. Ângulo agudo e a tangente de um ângulo agudo é positiva. A equação reduzida de uma reta é escrita na forma y igual a mx mais n, onde m nós já vimos que é o coeficiente angular da reta, ou a declividade, e n é o coeficiente linear da reta. A explicação geométrica é a seguinte: temos aqui uma reta decrescente, o ângulo de inclinação é um ângulo obtuso, né? Está entre 90 e 180 graus. No caso, é negativo a tangente desse ângulo. Então, a certeza que eu tenho é que o m vai ser negativo. E esse n é o ponto de intersecção da reta com o eixo y, é a ordenada desse ponto, o valor de y. Quando é que um ponto está sobre o eixo y? Quando x é nulo. Então, nós vamos encontrar o coeficiente linear de uma reta quando der o valor 0 para x na equação. M vezes 0, se eu dou o valor 0 para x, m vezes 0 é 0. Então, y fica igual a n, que é o coeficiente linear da reta. Está nesse ponto sobre o eixo y. Bom, lá no estudo de função afim, talvez vocês lembrem que a gente escrevia y ou f de x igual a ax mais b. A gente define a função afim, que é a função polinomial do primeiro grau, dessa forma. Ela é uma função polinomial do primeiro grau porque o maior expoente da variável x é 1. Então a gente dizia, a equação afim é escrita na forma f de x ou y igual a ax mais b. Estamos estudando a reta, ou seja, é o gráfico da função afim. Não é uma coisa diferente. É o mesmo estudo que a gente fez lá na função afim. Só estamos escrevendo aqui o m e o n no lugar de a e b.
O m é o coeficiente angular e o n coeficiente linear. Então, no estudo de função afim, o a é o coeficiente angular e o b o coeficiente linear. Não é um estudo diferente. Inclusive, se a gente lembrar lá no estudo de função afim, o a, que é o coeficiente dominante, né, que é o fator que multiplica o x, quando a reta é crescente, esse a é positivo, e quando é decrescente, esse a é negativo. A mesma coisa acontece com o m, que é o nosso coeficiente angular. Se a reta é decrescente, o m é negativo, e se a reta é crescente, o m é positivo. A equação geral de uma reta é escrita na forma ax mais by mais c igual a zero. Veja que o termo em x, o termo em y e o termo independente, todos estão escritos em um único membro igualado a zero. Vamos a um exemplo. Exemplo 1. Escrever as equações reduzida e geral da reta R. Então, suponham aqui que essa reta é a reta R. Nós não sabemos o ângulo de inclinação, mas sabemos que a reta é crescente. E logo, a tangente desse ângulo é positiva. Vamos encontrar um valor positivo para a declividade da reta. Temos dois pontos. Vamos escrever a equação reduzida logo, y igual a mx mais n. Vamos encontrar o valor de m pela variação, né, nesses dois pontos, de y dividido pela variação em x. Então, 4 menos 2, né, y menos y aqui, 4 menos 2, e x desse ponto menos x desse ponto, 3 menos 1. 4 menos 2 é 2, e 3 menos 1 também é 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Logo, o coeficiente angular dessa reta é igual a 1. Inclusive, a gente pode afirmar que esse ângulo aqui é de 45 graus, né? Já que a tangente de 45 é igual a 1. Enfim, já descobri o valor de m, então eu posso escrever que y é igual a 1x mais n ou x mais n, já que 1 vezes x é x. Para encontrar o valor de n agora, eu posso escolher um dos pontos e substituir as coordenadas x e y. Vou escolher esse ponto aqui. O y é 2 e o x é igual a 1. y2, x igual a 1. 1 vezes 1 é 1. O 1 vai passar para o primeiro membro negativo, né? Então n vai ser igual a 2 menos 1, que é 1. Então o coeficiente linear é 1. Esse ponto aqui, que é a intersecção da reta com o eixo y, eu posso afirmar que esse ponto tem ordenada, que é o valor de y, igual a 1. Enfim, agora eu posso escrever a equação reduzida. A equação reduzida, como m é 1 e n é 1, é y igual a 1x mais 1. Está aqui, 1x mais 1. Equação reduzida. E para escrever a equação geral, é só escrever todos os termos em um membro igualado a zero. Se eu trouxer o y para esse membro, ele vem negativo e vai ficar x menos y mais 1 igual a zero. Logo, a equação geral é x menos y mais 1 igual a zero. Equação geral da reta. Exemplo 2. No comércio é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Além de um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, geralmente um percentual, sobre as vendas. Considere um vendedor que tenha salário comissionado, sendo sua comissão dada pelo percentual do total de vendas que realizar no período. O gráfico expressa o valor total de seu salário em reais em função do total de vendas realizadas também em reais. Qual o valor percentual da comissão? Então nós temos aqui um gráfico, uma reta, partindo aqui de 800, o encontro da reta, a interseção da reta com o eixo vertical é 800. O que significa esse ponto? Que se o funcionário não fizer nenhuma venda, 0 vendas aqui. Então ele vai ter um salário de R$800. Aqui seria o salário fixo. Porém a reta informa, os pontos dessa reta vão informar que quanto mais ele vender, maior será o seu salário. Por exemplo, se o funcionário fizer R$20.000 em vendas em um período, o salário dele será de R$1.200. Podemos escrever a equação reduzida dessa reta da seguinte forma: equação reduzida, y igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular ou declividade e n é o coeficiente linear. Para calcular o coeficiente angular, basta escrever a variação em y dividido pela variação em x entre dois pontos. Vou escrever entre esses dois pontos. Então, variação em y, 1.800 menos 1.200, 600. E variação em x, 50.000 menos 20.000, entre esses dois pontos, que dá 30.000.
Então, e n é o coeficiente linear. O coeficiente linear é o valor da ordenada do ponto de intersecção da reta com o eixo y, o eixo vertical. Então esse ponto aqui, ó, veja que a reta está tocando o eixo vertical nesse ponto, que é 800. Então o coeficiente linear é 800. Já escrevi no lugar do n. Agora vamos ler essa função. Y, que é o salário, eixo vertical. Então o salário é igual 600 sobre 30.000 vezes x, o que é x? As vendas. Então esse valor das vendas mais 800. Lembrando que 800 é o valor fixo. Se o funcionário nada vende, ele ganha 800 reais. Então esse será a comissão do funcionário, um valor das vendas. Então, se eu escrever essa fração como uma porcentagem, eu vou ter a porcentagem das vendas, e sendo assim, nós vamos descobrir o valor do percentual da comissão. E acaba a questão, morreu Maria Preá. Então vamos lá. Se eu dividir por 100 essa fração, simplificar o numerador e denominador, vai cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Aí vai ficar 6 sobre 300. E aí eu posso dividir por 3. Se eu dividir por 3, eu vou ter 6 por 3, 2, 300 por 3, 100. Por que eu fiz isso? Eu forcei uma porcentagem. Uma porcentagem é uma fração cujo denominador é igual a 100. Se eu dividir 300 por 3, dá 100. E 6 por 3, 2. Logo, o salário do vendedor é igual a 2% das vendas, que é x, mais 800, que é o salário fixo. Logo, o percentual da comissão é 2% das vendas. E a alternativa correta, letra A. Morreu Maria Preá. Condição de alinhamento de 3 pontos. Se nós temos 3 pontos que pertencem a uma mesma reta, nós dizemos que esses pontos estão alinhados, ou que esses pontos são colineares. Pontos colineares são pontos que pertencem a uma mesma reta. Em aulas anteriores, nós vimos que para calcular a área de uma região triangular, sabendo as coordenadas dos seus vértices, dos 3 vértices, basta dividir o determinante por 2. A metade do determinante é a área da região triangular. Porém, nesse caso, nós temos 3 pontos que pertencem a uma mesma reta. Então, eles não formam uma região, não formam um triângulo. Por isso que o determinante formado pelas coordenadas desses vértices é nulo, é igual a zero. Nós podemos usar essa ideia para escrever a equação da reta, quando conhecemos 2 pontos. Exemplo, escrever as equações reduzida e geral da reta R. Então, suponho aqui uma reta R, onde eu conheço as coordenadas de 2 pontos que pertencem a essa reta. Eu imagino um terceiro ponto que esteja alinhado com esses dois, ou seja, 3 pontos pertencentes a uma reta. E esse terceiro ponto eu vou escrever as coordenadas x e y, que são as variáveis da equação da reta. Então vamos escrever assim. Primeiro ponto, x igual a 1, y igual a 2. Segundo ponto, x igual a 3, y igual a 4. E o terceiro ponto, um ponto de coordenadas x e y, que são as variáveis da nossa equação. Agora eu escrevo a coluna unitária e aplico a regra de determinante de terceira ordem, onde eu repito a primeira coluna e também repito a segunda coluna. Agora o determinante de terceira ordem, eu devo calcular os produtos das diagonais principais, a soma desses produtos, menos os produtos das diagonais secundárias. Então essa subtração, essa diferença entre principais e secundárias, é o determinante. Como os 3 pontos estão alinhados, vai ser igual a zero. Então, multiplicando, 1 vezes 4 vezes 1 é igual a 4. Segunda diagonal principal, 2 vezes 1 vezes x, que é igual a 2x. Terceira diagonal principal, 1 vezes 3 vezes y, igual a 3y. Agora as diagonais secundárias, 1 vezes 4 vezes x, igual a 4x. 1 vezes 1 vezes y, igual a y. E 2 vezes 3 vezes 1, igual a 6. Então, a soma das principais menos a soma das secundárias gera o determinante, que é nulo nesse caso, pois os pontos estão alinhados. Logo, temos 2x mais 3y mais 4 menos 4x mais y mais 6 tem que ser igual a zero. Logo, 2x mais 3y mais 4 menos 4x, menos, tirando parênteses, menos por mais menos,
Menos por mais, menos, menos y, e menos por mais, menos, menos 6. Agora, utilizando aqui os termos semelhantes, somando os termos semelhantes, nós temos que 2x menos 4x é menos 2x. 3y menos 1y é 2y, positivo. E 4 menos 6 é igual a menos 2. Então, temos aqui a equação da reta, na forma geral. Veja que todos os termos estão em um membro igualado a zero. Então, essa é a forma geral, a equação geral da reta. Porém, nós podemos simplificar, nós podemos dividir por 2. Veja que todos os termos têm 2. Eu vou dividir essa equação por 2 e por menos 2 para deixar o x positivo. Não é obrigatório, mas é um padrão. Então, dividindo por menos 2, eu tenho que menos por menos é mais e 2 por 2 é igual a 1. Aí eu tenho 1x. Mais por menos é menos e 2 dividido por 2 é 1. 1y menos y. Menos por menos é mais e 2 dividido por 2 é 1. Logo, a equação geral da reta, x menos y mais 1 igual a 0. Para reduzir a equação, basta isolar o y. A equação reduzida, eu tenho ela quando eu isolo o y e escrevo os outros termos em outro membro. Então, se eu trouxer o y para esse membro, vai ficar y igual a x mais 1. Logo, a equação reduzida é y igual a x mais 1. Morreu Maria Preá. Tenho assim as equações reduzida e geral dessa reta. Nós podemos calcular a equação dessa reta usando um determinante mais simples, escrevendo de uma forma mais simples, mais reduzida. Então, eu posso escrever as coordenadas desses pontos da seguinte forma. Nessa regra eu escrevi xy na horizontal. Eu posso escrever xy na vertical, em uma coluna. Eu posso escrever primeiro ponto 1 e 2, segundo ponto x3, y4 e o terceiro ponto que são as coordenadas nas variáveis da equação, x e y. Nessa regra basta repetir a primeira coluna, fica mais simples. E aí, eu faço o produto das principais, 1 vezes 4 é 4, 3 vezes y, 3y, x vezes 2, 2x. E somo. E depois eu vou subtrair pela soma do produto das secundárias. 3 vezes 2 é 6, 4 vezes x, 4x, e 1 vezes y é y. Vejam que eu vou obter o mesmo resultado. Na soma das principais eu tenho 2x mais 3y mais 4. 2x mais 3y mais 4. E na soma das secundárias eu tenho 4x mais y mais 6. 4x mais y mais 6. Então, se eu fizer soma das principais menos soma das secundárias, eu vou obter as mesmas equações. Então, essa regra é mais simples. Se você preferir, pode aplicá-la e encontrar o mesmo resultado. Para encerrar nossa videoaula, vamos responder uma questão que envolve a habilidade 25 da matriz do Enem, que diz assim: na figura a seguir, tem-se o gráfico de uma reta que representa a quantidade em reais que uma pessoa obterá de desconto em função do valor de uma determinada compra numa loja de departamentos. Assim, uma pessoa que gastar R$40 nessa loja receberá um desconto de... Vou aplicar a regra do determinante, uma vez que nós já temos 2 pontos pertencentes a uma reta, e nós queremos saber, o desafio da questão é, uma pessoa que gastar R$40 obterá qual desconto? Nesse gráfico, no eixo horizontal nós temos o valor da compra, e no eixo vertical o valor do desconto. Então, para uma compra de R$12, desconto de R$1. Para uma compra de R$20, desconto de R$2. E para uma compra de R$40, qual será o desconto? Então, nós vamos alinhar os 3 pontos e o determinante entre eles é nulo, é igual a 0. Logo, escrevendo determinante, primeiro ponto, vou fazer pela regra mais simples, né? xy, x12, y1. Segundo ponto, x20, y2. E o terceiro ponto, x é 40, pois é o que eu quero saber, né? Uma pessoa que gastar R$40 vai obter um desconto y, que é um desconto desconhecido. Descobrindo o valor de y, nós estamos resolvendo a questão, que é o desconto, o valor do desconto.
Nessa regra a gente só repete a primeira coluna. A primeira coluna x é 12 e y é 1. Está repetida. Agora, calculando os produtos das principais, 12 vezes 2 é 24, mais 20y, mais 40, e as diagonais secundárias, 20, mais 80, mais 12y. O determinante é a soma das principais menos as secundárias. E é igual a zero, pois os pontos estão alinhados, estão na mesma reta. Então, nós temos que 20y mais 40 com 24, 64, menos, agora as secundárias, a soma, 12y, 80 com 20, 100, é igual a zero. Logo, 20y mais 64 menos 12y, menos por mais, menos por mais também é menos, né? Menos 100, retirando parênteses, é igual a zero. 20y menos 12y é igual a 8y. E 64 menos 100 dá menos 36. Passando esse termo para o segundo membro, menos 36 fica positivo no segundo membro, né? Logo, y é igual a 36 dividido por 8. Simplificando por 2 essa fração, nós temos que 36 por 2 por 4, desculpe, né? Simplificando por 4, 36 por 4 é 9 e 8 por 4 é 2. Logo, y é igual a metade de 9. Metade de 9, 4,5, ou seja, R$ 4,50. Logo, para uma compra no valor de R$ 40, o desconto será de R$ 4,50. Alternativa correta, letra D. Morreu Maria Preá. Encerramos aqui a nossa videoaula. Saúde a todos, bons estudos, forte abraço e até a próxima.